Salve, salve, Marauê Carneiro por aqui. Estamos começando o 7º episódio do Deal Dan TV. Hoje um tema, extremamente cobiçado. Eu tava no Web Summit, ouvi muito sobre ele, que chamam de petróleo, do momento, o ouro, né, do tema aí, que são os dados. Uma honra receber Bruno Brambilla, meu amigo. Já gravei o podcast dele, né, Bruno? O Datalogando. Exatamente. Pra quem não conhece, muito interessante também, voltado para esse tema. O Bruno é um profissional aí de alta patente do mercado publicitário, professor universitário, se eu não me engano é pós-graduado pela Escola Politécnica. Isso. Sobre dados. Exatamente. É um cara que eu aprendo muito e tenho muita gratidão aí pelas nossas parcerias. Bem-vindo, velho. Pô, obrigado, Marauê. Agora mudamos de posto, né, cara? A vez passada eu te entrevistei, agora você me entrevista. Obrigado, é um prazer participar desse podcast com você, falar sobre o que eu gosto, dados, e vai ser uma troca interessante hoje aí. Boa. A primeira parte aqui do nosso programa, o Diodone, você me ajudou, inclusive na concepção, né? A gente sempre eu sempre chamo de serial business, procurando oportunidades e inovação. O Bruno foi um dos culpados por a gente estar aqui, então é muito legal estar conversando com você. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Você passou pela DM9. Sim. Você já teve os outros empreendimentos. Sim, meu último cargo, na verdade, antes de empreender, foi na DM9, né? Mas eu sou formado em publicidade, acabei me formando em publicidade pela Metodista. E de lá tive uma atuação muito forte em publicidade, como redator, planejador e tudo mais. Só que tive a oportunidade também de sair do país para estudar inglês e eu acabei fazendo meu mestrado fora do país, na área de marketing, justamente com o intuito de voltar para a área. Porque quando você fica um tempo fora, você sente um peixe fora d'água, né? E aí fala, cara, agora eu tô fora, vou fazer um mestrado, para a hora que eu voltar para o mercado eu já estar um pouco mais ativo e tudo mais. Então fiz meu mestrado, voltei para o Brasil e já comecei de novo em agência de publicidade. Então passei por Almap, passei por Santa Clara, passei por Grey, passei por algumas outras grandes agências aí, cuidando de clientes nacionais, internacionais, contas globais, então era um projeto bem legal. Só que em dado momento eu senti que algo faltava no meu background, em tudo que eu estava trazendo. Porque, querendo ou não, quando você é planejador, você tem que analisar em dados, informações, pesquisas e tudo mais. Só que eu queria buscar um pouco além, não só fazer análise, eu queria entender como que eu captava aqueles dados, como que eu buscava aquela informação na fonte. Foi aí que eu fiz minha pós-graduação na USP, que me permitiu ter uma... Isso em que ano, Bruno? Isso foi em 2016 para 2017. Você já vislumbrava o tema... Em 2013 eu comecei a vislumbrar isso, cara. Em 2013 eu já falava, eu preciso aprender Big Data, eu preciso aprender Big Data. E quando nem se falava muito disso. Então aquilo lá foi um ímpeto muito grande que eu tive, que eu falava com as pessoas falavam, você tá viajando, não vai pegar nada. E hoje o que se fala, você acabou de voltar do Web Summit, dados, inteligência, só isso, né, cara? Só isso, cara. Então em 2013 eu tive essa visão, em 2016 eu comecei a estudar, e quando eu estava fazendo a minha pós-graduação era curioso porque era só profissional de tecnologia e eu de marketing. Então eu fiquei apelidado de maluco do marketing lá dentro. Porque, cara, tá todo mundo lá para aprender esse novo conceito dentro de uma área de tecnologia. E chega um cara do marketing que não sabe fazer código, não sabe fazer... O que ele quer entender de dados? E aí um professor chegou e falou, cara, mas é esse entrosamento que a gente tem que ter, né? Porque cada vez mais a área de tecnologia está se tornando uma área soft skill e a área de marketing está se tornando hard skill. Então a gente está tendo essa união em relação a isso. E quando eu fiz esse movimento, foi aí que eu criei o Datalogando. Porque para mim foi um momento muito difícil, que eu chegava para os outros alunos lá e falei, vocês vão para cá, vocês vão dormir, eu tenho que estudar. Porque eu não sei fazer código, eu não sei fazer uma linha, não sabia fazer nada. Então eles iam para casa, eu ia jantar e ia estudar. Então minha noite terminava 4 horas da manhã, sendo que no outro dia 9h30 da manhã eu tava de pé. Sensacional, entendeu? Cara. E aí eu comecei a aprender código e falei, cara, não é tão um bicho de 7 cabeças, dados. Então eu vou ensinar as pessoas. Então eu criei o Datalogando, com o intuito de democratizar a visão de dados. Tá, pra quem não conhece, @Datalogando. @Datalogando, exatamente. Muito conteúdo. E o que acontece ali, tanto que o Datalogando, quem for assistir, é curioso porque a gente trata o dado de uma maneira muito democrática. Não quero falar, vamos falar sobre um processo de ETL, ninguém vai entender. Mas vamos falar como que você extrai um dado, transforma e carrega em uma outra plataforma. Sabe, a gente já tenta trazer transforma isso... em ativo, né? Exatamente, a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, por quê?
Porque sabendo o letramento do dado, fica muito mais fácil. Entendeu? Do que simplesmente ficar, português, claro, cagando regra e falando siglas, que hoje a gente ama fazer isso, só que você explicar realmente por que você está fazendo aquele processo. Então, como eu aprendi do zero e hoje trabalho, eu tenho uma empresa, tenho uma atuação em relação a isso, para mim ficou muito fácil ensinar as pessoas, poder dialogar, poder letrar algumas pessoas, empresas, profissionais em relação a isso. E aí, quando que você abriu a sua primeira empresa foi aí relacionada a dados? Foi quando eu estava saindo da DM9. Na DM9, porque eu fiz a minha migração de carreira, né? Foi curioso porque eu estava como planejador e já assumi como um gerência de dados, meu primeiro cargo, então não dei um passo para trás, porque achei que ia dar alguns passos para trás, eu dei um passo para o lado e comecei a crescer. Então, de gerência de dados virei diretor, de diretor virei CDO, e aí fui crescendo. Então, quando eu fui para a DM9, com o cargo de CDO, eu estava muito focado em construir aquela história, porque a agência na época também estava entendendo o que os dados eram. Entendeu? Porque tinha uma visão, tinha um núcleo de BI, mas ainda era pequeno, então como que você consegue trabalhar esses dados, como você consegue trabalhar o first party, foi na época do boom da LGPD, que estava chegando no Brasil também, então eu comecei a estruturar toda aquela área, só que ali eu identifiquei e falei, cara, tem muita oportunidade, ao invés de ficar preso numa empresa, eu acho que eu posso ajudar mais empresas. Foi o que eu criei a Big Day. A Big Day é uma empresa de serviços, que a gente presta serviços, ainda presta serviço, consultoria para diversas áreas, tanto marketing, comunicação, vendas, operação. A gente tem diversos clientes hoje dentro da casa. Só que nesse formato também, eu vou identificando oportunidades e criando produtos. Então, minha vida hoje, eu falo que não é só criar serviço de dados. Todo serviço que a gente cria vira um produto. Claro. Aqui dentro. Então, um dos produtos que a gente criou foi a Big Link, que hoje ela passou... Espera um pouquinho, então. Antes da gente falar... Perfeito, vamos lá. Da Big Link, já que você tocou nesse assunto... Eu acho que é o próximo desafio do Bruno, não é? Esse é o meu desafio agora. Então, cara, chegou a hora do nosso primeiro quadro, então, que é o Pitch Time. Essa eu não sabia, essa eu não sabia. Essa eu pego todo mundo, hein? Fala, Brunão, estamos de volta com o Pitch Time, primeiro quadro aqui do Dia da TV. Adorei. Gostou? Cara, eu falei assim, meus convidados, todo mundo tá vendendo alguma coisa. Exato. E eu sei que o seu próximo propósito, que você está emburacado aí, né, como CEO da Big Link, é a Big Link. Exato. Então eu reservei o tempo pro Pitch Time. Caramba, demais, cara. Né? Exatamente. Então, quem sabe faz ao vivo. O que é a Big Link? Tá. O que ela vai entregar? Legal. E os diferenciais competitivos dela. Você tem de 10 a 15 mil, tá bom? Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Até eu já tô acostumado a fazer em 2 minutos, então esse aqui ainda tem tempo de sobra para explicar bem aí. Vamos lá. Quando eu criei a Big Day, eu identifiquei que tinha um gap muito grande no mercado. Porque hoje em dia, para você fazer um dashboard para uma empresa, para você captar as informações, fazer um dashboard, começar a popular esse dashboard e tirar insight disso, demora em média 2 a 3 semanas. Cara, nós estamos em 2025, é muito tempo para fazer isso. Aí me veio eu e meu sócio, a gente falou, cara, será que não tem uma maneira mais fácil da gente fazer isso? Tem. Então a gente começou olhando para a Big Link, onde eu pudesse ter os conectores nativos, trazer um dashboard em real time, fácil. Então, se você faz sua própria conexão dos todos os conectores de mídia, de analytics que você precisa, que a gente já tem integrado a plataforma, você tem o teu dashboard pronto. Só que aí começam os diferenciais. Quais são os nossos principais diferenciais hoje? A gente consegue hoje integrar o seu dashboard. Então, se você tem mais de 3 conectores que falam sobre o mesmo tema, por exemplo, Google Analytics, Google Ads, Meta e TikTok, a gente consegue unificar aquela informação. E a gente foi além. Faz a metrificação. A gente consegue trazer tudo numa visão só que a gente foi além. Hoje em dia não só se fala de SaaS, que isso é um produto SaaS que você já tem pronto, que a gente desenvolve. A gente desenvolveu um agente inteligente, um agente autônomo, um agente de inteligência artificial, onde, baseado em todas as suas informações, você pergunta e ele te responde. Então, muitas vezes a gente sabe que hoje em dia o nosso comportamento, eu tenho até uma frase que eu falo muito aqui dentro de casa, que eu falo, por mais que eu crie o dashboard vai morrer. Por quê? Porque eu quero perguntar e responder, eu não quero ter que ficar analisando. Cada vez mais estão indo atrás de informações onde você tem uma pergunta e você quer a resposta. O Google está perdendo espaço para o GPT, por quê? Porque o Google te traz opções, o ChatGPT te traz respostas. É verdade. Então Essa foi boa, hein? Esse é o ponto. Diego, faz esse corte, hein, velho? É isso, hoje em dia nós queremos respostas. Quando você vai no Google, você pesquisa alguma coisa, você vai trazer sites, ele está te dando opções. Quando você vai no GPT, você tem respostas. E é a mesma coisa que a gente está focado. Então, quando a gente foca em respostas, é o nosso objetivo da Big Link. Então, a Big Link, além de fazer a conexão, ela traz o dashboard e traz um agente inteligente que você pode perguntar
perguntar e obter resposta. Quero um gráfico XPTO, quero fazer um comparativo de período A com período B. E ele te traz todas as respostas para quê? Para que você tenha uma tomada de decisão mais efetiva, para que você consiga gerar mais insights e, obviamente, encurtar essas 3 semanas que você perderia, você consegue ter tudo isso em 1 hora. Bom, beleza. 1 hora não, eu tô chutando alto, 10 minutos, tá? Tá, não, show de bola. Eu vi alguns players nesse viés lá no Web Summit também. Agora vamos na prática. Eu sou uma marca, sei lá, de pneus. Perfeito. E quero contratar a Big Link. Perfeito. Como que vai funcionar? Você comercializa pneus, correto? Sim. Você tem os seus pontos de venda. Sim. Pode ser um ponto de venda online, pode ser uma loja física, pode ser... Vamos até mais além. Vamos até em franquias. Pode ser você tem franquias que trabalham em relação a isso. Ótima pergunta em relação a isso. Por quê? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar que você faça conexões de todas as plataformas que você comunica o seu pneu. Seja o Meta, seja o TikTok, seja o LinkedIn, seja DV360, seja o Salesforce, qualquer plataforma que você tiver, você vai conectar na nossa base. Conectando a nossa base, a gente vai interpretar todos os dados que tem, você vai ter uma primeira visão analítica em relação aos seus dados. Tendo uma visão analítica, você já vai poder ver qual plataforma performa melhor, do ponto de vista de clique, do ponto de vista de lead, do ponto de vista de conversão. Faixa você consegue. Se tiver informação, conseguimos também. Se tiver informação da campanha que você fez uma separação por faixa etária, a gente consegue. Tendo essa visão, o que você vai perguntar dos melhores caminhos? Olha, qual plataforma está me trazendo melhor clique? Qual plataforma está me trazendo melhor lead? Como que eu faço para converter mais? Você vai perguntando para a plataforma como se fosse um próprio chat GPT. E aí ele consegue te direcionar, baseado nos seus dados e não em dados externos, mais uma vez. Sempre olhando para os seus dados e olhando, olha, o que eu estou vendo aqui é que um exemplo, tá? O Google está performando melhor do ponto de vista de clique, só que o Meta traz um melhor lead. Tenta fazer um mix entre essas duas, ou coloca mais dinheiro ali em Meta para você conseguir ter uma conversão melhor, sempre focado nos seus dados históricos. E buscando o melhor resultado em ROI, funil e CAC. É isso, porque nosso objetivo hoje, como plataforma, é justamente, já que a gente encurtou esse espaço de tomada de decisão que era de 3 semanas, média 3 semanas para 10 minutos, cara, eu quero que você ganhe mais velocidade para você ter toda uma tomada de decisão. Então, quando a gente faz isso, a gente olha e fala, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui que eu não estou olhando. Então, a gente está desenvolvendo cada vez mais o nosso LLM, nosso algoritmo está sendo desenvolvido, muito focado em entender suas premissas, entender os seus problemas e trazer soluções. Porque eu sou um profissional de marketing / dados. Então, eu tenho toda a visibilidade de dados. Bruno, você poderia construir alguma coisa para operação financeira? Poderia, mas eu não tenho viés nisso ainda. Talvez eu vou ter no futuro, talvez a gente construa uma área no futuro que vai ter esse viés também, mas eu sou profissional de marketing. Então eu entendo quando eu olho um dashboard o que está funcionando e o que não está funcionando. Então a gente está puxando esse viés para o nosso novo agente. Legal. Então o Big Link hoje é um agente que até a gente fala que é o teu novo assistente de marketing 24/7. Ele vai começar a te entregar respostas em relação a tudo que você precisa sobre suas plataformas. Legal demais. E bacana, que faz, né, cara? Que tá, irado, parabéns. Inclusive, a gente precisa conversar para a gente terminar o agenciamento na Diodone, hein? Exatamente, cara. Para quem não sabe, a Diodone é uma empresa que o Bruno faz parte do board, onde a gente seleciona soluções tecnológicas disruptivas e apresenta para grandes indústrias, por Corporate Venture Capital. A gente faz um match, né? É o Tinder das empresas e o empresário. Tinder da startup, hein, galera? Acesse lá, www.diodone.com.br. É isso, cara. Mas qual é a pergunta mesmo que a gente ficou? Não, o estágio que você está legal. Hoje, a gente, hoje o produto está desenvolvido, nós estamos clientes, estamos rodando e estamos agora buscando crescimento mesmo. Então a gente já tracionou, já provou, já teve Product Market Fit, já teve tudo. E agora a gente está na fase do crescimento. Essa empresa ela está incubada no grupo Netsa. No Netseco. Hoje a gente está incubado aqui. No ecossistema. Num ecossistema de empresas e soluções de marketing, cara. Isso é maravilhoso. Porque a gente entende as dores das outras frentes que a gente vê aqui e a gente tenta trazer para o nosso dia a dia também. Legal. Então é muito interessante. Fala um pouco da sua posição dentro da Netsaco hoje. A Netseco hoje eu tenho a liderança da Big Link. Tá? Além disso, eu também faço parte do board de líderes aqui da Netsa, onde a gente consegue ter uma comunicação bem fluida para entender dores e problemas que a gente vê em outras frentes de atuação, como eventos, como promoção, como incentivo, e como que a gente pode usar dados para ajudar essas outras frentes. Então, por exemplo, dentro a gente tem a Big Day e a Big Link fica aqui, tá? Hoje. Então, eu sou o CEO da Big Link, mas a Big Day é minha outra empresa. Então, a gente presta um serviço de câmeras de inteligência para empresas de evento. Que eles estão fazendo evento, por exemplo, agora para Honda e
eles precisam de câmera para atender o fluxo das pessoas, qual a faixa etária e tudo mais, e a empresa entrega. Então, essa intersecção de empresas que a gente faz com que você consiga também, mais uma vez, encurtar o espaço para você tentar apresentar uma solução mais fluida para o teu cliente. O teu cliente precisa de dados, o teu cliente precisa de comunicação, o teu precisa do evento, precisa do incentivo. Você tem tudo num lugar só. É só a gente conversar. Então a gente conversa aqui dentro, traz essas soluções e apresenta para os clientes também. Hoje, mais ou menos, quantas empresas compõem o ecossistema? Aqui são por volta de 10 a 11 empresas, que variam entre empresas de dados, CRM, design, content, tem tudo. Agência digital, tem eventos, tem incentivo, promoção, evento pequeno, tem tudo, cara. Então esse é um ponto bem legal que a gente consegue. É um grupo que tem chamado a atenção do mercado. Bastante, cara. Eu vejo bastante contas principalmente pelas lideranças que também estão aqui dentro. Então você vê grandes líderes aí também trabalhando em outras frentes de trabalho, né? Que a gente tem aqui dentro pra gente poder trazer cada vez mais o ecossistema como parte de um produto de comunicação. Legal demais. Me fala um pouquinho agora das plataformas que têm chamado a sua atenção com relação a dados e por quê. Quais cases que você tem visto? A gente tem alguns amigos que tem prateleira, né? Então, assim, sempre que eu lembro de dados, o Bruno tá nessa minha prateleira de dados, né? Então, eu acho que seria uma boa ouvir de você. E com você que está olhando o mercado. Cara, hoje o que eu estou olhando bastante para o mercado, quando a gente fala de dados, a gente está olhando muito mais para empresas que estão transformando o SaaS em agentes inteligentes ou agentes de inteligência artificial. Essas empresas estão tomando minha atenção. Por quê? Porque, mais uma vez, cada vez mais, nós não estamos buscando por opções, nós estamos buscando por respostas. Quando eu dou um dashboard, eu dou por opção. Quando eu dou um Google, eu dou opção. Quando eu dou um GPT, eu dou respostas para o que a pessoa precisa. Então, hoje em dia, eu estou olhando muito para empresas que estão trazendo o agente de inteligência artificial como um foco. Então a gente está vendo bastante agentes conversacionais, que a gente consegue ver conversas que hoje a gente fala até, vou trazer mix de plataformas, tá? Mas hoje em dia automação, usar plataformas que fazem automação misturando o WhatsApp com uma plataforma de e-commerce, para mim é um grande diferencial. Porque a tua venda não precisa ser necessariamente no e-commerce. Será que eu consigo jogar ele para uma plataforma onde eu consiga fazer a conversão conversacional? Conversar com ele para ele fazer uma conversão? Então hoje tem um clique do WhatsApp quando você faz uma mídia dentro do Meta, porque eles sabem que a conversão está acontecendo em outra plataforma e não dentro do próprio site. Então quando a gente começa a analisar esses números, a gente vê e fala, pô, tem um grande filão que está acontecendo aqui que muitas empresas ainda não olharam. Porque tá todo mundo falando, eu tenho meu e-commerce. Cara, legal. Só que a pessoa tem que ir até teu e-commerce, tem que fazer isso, vai ser retargeteada se não comprar na primeira vez. Será que eu consigo fazer uma comunicação com ele one-to-one dentro de uma plataforma com um robô, com uma conversa baseada num agente que está entendendo a dor dele, entendeu todo o processo dele, porque ele já tem tudo isso armazenado, e eu trago essa conversão muito mais efetiva para esse ponto? Com certeza. Então, alguns dos desafios que a gente vê aqui dentro também, pela empresa de serviço que eu tenho, é que, como que eu mensuro conversão dentro do WhatsApp? Esse é um desafio, realmente. Entendeu? Então, o que a gente está olhando? Hoje a gente consegue fazer um endpoint, colocar um hook dentro do endpoint do WhatsApp que a gente consegue ver onde ele está convertendo. Então, assim, a gente vai criando soluções de acordo com as tecnologias que vão surgindo no mercado. E hoje, quando a gente fala muito de cultura analítica, a gente vê que as empresas ainda estão muito num layer que ainda está muito inicial, quando a gente fala de cultura analítica. Então a gente vai conversar com pessoas, e esse é um problema para mim também, é engraçado, porque eu tenho que vender dados, mas as pessoas talvez estejam um passo atrás. Então, como eu, Bruno, dou um passo atrás para poder entender o que eles entender o problema deles e trazer uma entrega de dados, uma entrega com Big Link, e a gente conseguir fazer todo esse processo. Então, a cultura analítica hoje é o principal foco. Por isso que eu até brinco que o Datalogando quer democratizar para vender mais. Porque, querendo ou não, quando eu democratizo e faço com que as pessoas entendam dados, elas entendam mais o problema delas e a gente consiga trazer mais soluções efetivas a isso. As respostas para melhorar a conversão. Exatamente, porque essa cultura analítica, essa camada aqui, hoje é muito, muito populada numa primeira camada. E a Big Link entrega justamente esse... A Big Link ela se focou em trazer uma solução prática e rápida para essa layer. Porque se eu falo para as pessoas assim, hoje você vai ter teu dashboard em 10 minutos e você pode perguntar como se fosse um ChatGPT, putz, entendi. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Para depois só que quem faz é você. Performar. Quem faz é você. Não sou eu te entregando diagnóstico. Você vai lá na minha plataforma, faz uma pergunta e ela vai te trazer a resposta. Entendeu? Putz, é a mesma coisa se você estivesse usando de ChatGPT. Por quê? A gente está tentando se apropriar de linguajares ou de plataformas ou de tecnologias que já está no cunho popular. E a gente fala, não adianta eu falar que eu vou te trazer uma LLM de agente inteligente para você. Você vai falar, cara, o que é isso?
Só que a hora que eu falo para você, ó, você vai ter teu dashboard pronto em 1 minuto e mais de 1 minuto você consegue gerar os teus insights, o cara fala, pô, agora entendi. E você, algumas empresas, principalmente tradicionais ou que não entraram ainda muito nessa, com gestões, como é que se diz, conservadoras, você também vende uma consultoria, Sim, né? a gente Porque você vende, tem que cara. preparar o cliente para trabalhar com dados, né? Exatamente, cara. Não necessariamente oferecer um... Tá Esse lado, existindo muito. bastante, cara. Esse lado é meu lado professoral também, né? Que é o lado que eu tenho que explicar um pouco para as empresas como funciona a dinâmica deles. Muitas vezes a gente vê que eles estão contratando serviço que não faz sentido, mas as pessoas querem colocar forceps, a gente olha, fala, não faz muito sentido isso, vamos tentar olhar para cá, por quê? Porque eu tô olhando o final da jornada, eu não tô olhando, eu vou resolver teu problema aqui, eu vou resolver teu problema ali. Entendeu? Cara, você melhorar teu banco de dados vai ajudar uma frente, mas como que eu melhoro o banco de dados para vender mais, para trazer uma solução mais efetiva, para resolver um problema XPTO? Porque as pessoas estão olhando o próximo layer. Mas você já fez a gente está com um projeto aqui dentro, que é uma arquitetura de banco de dados para uma grande empresa. Eles pediram para a gente fazer uma consultoria para ver se está certo ou não. A gente falou, não, sem problemas, a gente faz. Por quê? Porque eu quero fazer com que a informação seja democrática em todas as áreas. Ou seja, você empresário, prepare a sua empresa também para trabalhar com dados, né? Exatamente. Hoje em dia, muita gente não dá atenção para isso, porque quando a gente fala sobre dados, cara, você está lidando com dados sensíveis, está lidando com nome, telefone, e-mail. Esse vazamento hoje em dia pode ser um imenso problema para sua empresa. Então, você ter um cuidado com isso, ter uma formação de algumas pessoas que entendam isso e façam isso para você, é a primeira prerrogativa que você já evita problema lá na frente. Foi por isso até que teve essa nova lei de LGPD aqui no Brasil, justamente para poder, com multas agressivas. Porque, e é o que eu falo, que se algum cliente vem com a gente sem limitantes, então assim, eu quero que você pegue um dado daqui e joga para lá. Eu falei, não jogo. Não, mas por quê? Mas isso é um problema meu. Não é. Eu sou corresponsável pelo dado que eu estou tratando. Se acontecer algum vazamento, quem foi o corresponsável? Foi a empresa do Bruno. Então, um problema vai para ele também. Então, a gente tem uma visão assim de LGPD muito forte. Então a gente tem um DPO aqui dentro também, que tudo que a gente faz é sempre atrelado ao DPO, que a gente pode e não pode. Então essa informação a gente está muito resguardado, digamos assim. Nada é 100%. A gente pode achar um gargalo, mas só que a gente sempre cuida para que essa informação não se perca e que a gente esteja respaldado perante a lei. Legal. Então esse é um ponto bem importante também que a gente fala de dados. Antes de a gente entrar no âmbito... Como que você falou? Professoral? Professoral, vamos terminar aqui o pitch da Big Link e aonde que você... Qual é o seu público-alvo hoje? Legal. Como negócio e como que você pretende tornar ela escalável? Cara, hoje nosso público é quem investe em mídia, tá? E a gente separou em 3 grandes frentes. A gente separou empresas que podem fazer a contratação direto dentro da plataforma, que essa plataforma é 100% SaaS. A gente tem agências e a gente tem franquias. Essas outras 2 são mais white label. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão demandar, uma agência pode ter 10 clientes, eles podem colocar os 10 clientes lá dentro. Uma franquia pode ter 180 franquias, eles querem colocar todas as franquias lá dentro para ter um controle de como está sendo o investimento, como está sendo a compra de palavra-chave para poder direcionar melhor um trabalho. Quando a gente fala de empresas que investem em mídia, vai de capital desde R$100 até 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais por mês. Não tem problema. A única coisa que a gente olha é falando, vamos ver se temos todas as plataformas. Se a gente não tiver todas as plataformas, a gente tem a grande maioria, a gente cobre mais de 95% de todas as plataformas de mídia do mercado, mas pode ter alguma que a gente não tenha. Isso acontece. Tá? Principalmente quando a gente está falando de plataforma offline, que a gente pega offline, a gente falando de Globoplay, UOL, é tudo offline, porque as informações vêm offline, né? Não que elas sejam offline. Sim. As informações de mídia para você vêm no Excel. Essas plataformas estão desenvolvendo caminhos para que a gente transforme elas também em uma plataforma onde seja online para a gente trazer e melhorar a nossa resposta com o nosso cliente. Então, em linhas gerais, a gente tem essas 3 principais atuações, tá? Legal demais. E a sua carreira, vamos dizer, daí acadêmica? Acadêmica. Conta um pouco sobre ela. Eu sei que você passou pela ESPM já. Já, ESPM, FIAP. Tô lá até hoje, tô nas 2 até hoje. Então desde que eu entrei, deve tô ser lá. incrível, né, cara? A experiência e qual é o que a sua cadeira lidera lá? Que tipo de... Vamos lá. Eu entrei, minha primeira experiência como professor foi engraçada. Porque foi no dia 12 de março de 2020, que foi a pandemia. Foi exatamente o dia que a FIAP parou. E aí falaram assim, Bruno, você vai ter que dar tua aula online. Eu estava preparado para sair de casa.
E eu tive que me despreparar e me preparar para uma aula online que eu fiquei em choque. Porque eu falei, putz, como que eu vou dar uma aula online? Porque quando você dá uma aula presencial, querendo ou não, você tem uma troca. Que as pessoas olham, tiram dúvida e tudo mais. E quando você não tem, que as pessoas nem ligam a câmera. Foi aquele choque pra mim. Então eu lembro o primeiro dia que eu dei aula, foi acho que 2020 mesmo, foi a pandemia. E cara, pra mim já foi uma paixão que eu já tive ali. Então minha primeira aula foi uma aula de mídia que eu dei. E o curioso é que a aluna, que é a minha coordenadora da FIAP, eu fiz uma entrevista com ela para entrar na antiga agência dela. E a gente teve uma sinergia tão grande que ela falou, Bruno, eu não vou te contratar. Eu falei, mas já assim, de cara, você já não vem contratar? Não vou te contratar, mas eu vou te colocar na FIAP. E ela me colocou realmente na FIAP. Você tem um tom professoral muito legal. Então eu vou te colocar lá e eu comecei a dar aula lá. Comecei com aula de mídia. Hoje eu tenho algumas carteiras de aula lá, né? Então eu dou aula de tomada de decisão baseada em dados, dou aula de CRM, dou aula de jornada do consumidor e CX, aula de Analytics, e tá entrando mais uma agora que eu nem sei, que eu tenho que ver, mas eu tenho 5 disciplinas hoje lá na FIAP. E na SPM eu dou aula de CRM. CRM, mas tudo para MBA. Tudo para MBA, então os profissionais preparados um pouco no mercado. Eu tive uma viagem aqui agora. Você já pensou em transformar o Datalogando num livro? Cara, eu já pensei não só em livro, como em aula. Também, acredita? Né? Só que o problema é tempo hoje, cara. Estão com tanto projeto que eu até queria colocar um coordenador e tudo mais, que assim, eu não tenho tempo hábil hoje para conseguir olhar para isso. Mas fazer um livro das entrevistas que eu já fiz, que foram entrevistas maravilhosas, e eu acho que, eu até brinco, né? O Datalogando era meu MBA semanal. Porque são cada uma das entrevistas que você tem, você tira tanto de uma pessoa, nossa, cara. É a mesma experiência que eu tô vivendo aqui. Você aprende muito, cara. Você aprende muito. O que eu passo pra você, o que outra pessoa passa, tudo a gente aprende muito. E você sabe absorver aquele conteúdo que ele vira speech pra você no outro dia. Teve curioso um episódio que eu fiz que eu não imaginava que ia ser tão legal. E é da mesma maneira que a gente faz aqui. Eu acho que é freestyle. E tem que ser. Porque assim, o freestyle, cara, é você na íntegra, quem você é fazendo isso. Eu entrevistei um gerente de marketing de uma empresa de construção. E ele chegou para mim e falou, Bruno, eu não quero falar de construção. Eu falei, fala o que você quiser, vamos falar. A gente começou a falar de métricas de mercado baseada em restaurante. Cara, foi uma aula para mim aquilo. Sabe, porque ele começou a explicar todos os detalhes do restaurante, que se quem olhar aquele episódio hoje vai falar, cara, isso aqui eu posso trazer pro meu dia a dia, entendeu? Não é simplesmente um restaurante, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque do produto que você compra, quanto que você tem de desperdício ali naquele produto até chegar no prato, entendeu? E você tem a tua... Em cima disso que você tá falando, você sabe que eu tô o tempo todo aqui conversando com você e já pensando como que eu vou implementar as análises de dados dentro do meu negócio. Que é a First Tweet. Eu acho que é o principal desafio que eu tenho para minha franquia digital. É uma food tech, para quem não conhece. Trabalhar um pouco mais, fazer uma imersão. Vamos conversar sobre isso. Temos que conversar. E pela Diodone eu tenho total interesse, já tenho algumas pessoas e players para apresentar a sua... Aqui a gente faz assim, a gente pega o convidado e já vende ele, né? É isso, porque senão cara, a gente não ganha. É isso, Amaral, não isso. É verdade? Mas esse é o ponto, cara. Então, quando a gente começa a falar de outras frentes, ele começou a falar de restaurante para mim, trazer quais são as principais métricas que um restaurante tem que ter. Cara, eu tô falando de dados, mas eu tô falando de dados ali no bottom line, cara, na galera que tem um restaurante, que tem um comércio, que tem... Ele tem que entender de dados também, o mínimo que seja, para saber quanto ele tá tendo de desperdício, quanto que o desperdício dele influencia no final do mês. Porque a gente sabe que o final do mês dele de janeiro é diferente de fevereiro, que é diferente de março, que é diferente de abril. Por quê? Tem férias, tem chuva, tem outros elementos que influenciam isso daí, que você, querendo ou não, influencia. Diferente de uma empresa, que você tem uma recorrência, que você tem aquele MRR entrando todo mês, ou não, qual é a tua prospecção. Então, a hora que ele me trouxe aquele patamar, eu falei, opa, peraí. Então, ali que eu percebi que o Datalogando estava chegando num nível, cara, que eu falei, aí tem coisa, é meio bruxaria, né? É meio bruxaria, cara. Porque, na verdade, você está sendo monitorado o tempo inteiro. 24 horas. A nossa individualidade... Hoje, o seu celular tá te escutando, né? Impressionante o algoritmo, o ponto que chegou, né? Não, assim, hoje... E cada vez mais vai ultrapassar isso daí, né, cara? Antigamente a gente não falava de chat GPT, quando entrou essa visão. Hoje a gente só fala disso. E qual vai ser o futuro? Um futuro que a gente já tá vendo muito próximo, que até brinca. Sabia que os próximos aviões não vão ter pilotos? Vai ser tudo drone. E aí, você entraria no avião com drone, sem piloto? Mas isso daqui quantos anos, mano? Não posso falar com tanta...
assertividade. Já existem carros, Já né? existem estúdios. Já existem estúdios. O Tesla tem alguns modelos Exatamente. que... Estados Unidos está na vanguarda, a China está na vanguarda disso. Então você pegaria um voo de São Paulo, Nova York, sem piloto? Olha a pergunta que a gente tem que se fazer agora, né? Porque daqui a pouco não vai ter essa informação. E uma das principais preocupações... De volta para o futuro. Uma das principais preocupações hoje para o piloto qual vai ser meu cargo no futuro. Você entendeu? São discussões, assim, que eu tenho muitos amigos pilotos de avião, que são discussões ainda rasas, que obviamente que não vão perder emprego, porque não vão deixar um avião não ter um piloto. Perfeito. Mas já tem aquela visão, o avião já pilota automaticamente, se a gente for ver. Só que o piloto tá lá literalmente para fazer o papel dele, de garantir a segurança, entendeu? Só que você entraria... Aí a pergunta é, você entraria? Eu não entraria, cara. Eu ficaria com medo, entendeu? Eu seria o 100º. O primeiro jamais. O primeiro jamais. Deixa passar uns 10 voos aqui, depois a gente pensa nisso, né, cara? Aproveitando o seu background aí como executivo da área de marketing e empreendedor na área de dados, como que você está vendo o mercado, o futuro do trabalho e do mercado? Como que as grandes agências estão enxergando essas plataformas? Porque nós estamos num momento de transformação do segmento, principalmente de mídia, né? Sem dúvida. Onde é um mercado com muito dinheiro, né? Como é que você está percebendo essa transformação? O mercado de publicidade ele vem se transformando ao longo dos anos, se a gente for ver. Primeiro era uma publicidade offline. Agora vai entrar o digital, vai acabar com a TV. Não acabou. Trouxe uma melhoria, trouxe outros pontos de contato, trouxe outras formas de você se comunicar com as pessoas. Da mesma maneira que a inteligência artificial está vindo também para corroborar. Eu acho que nenhuma vai matar a outra, sendo bem claro. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar. Da mesma maneira que o redator que escreveu um título para uma revista, ele não faz mais isso. Por quê? Porque hoje tem outras maneiras de fazer isso individualizadas. A gente vai ter que se adaptar. E a inteligência artificial não vai ser diferente. Eu acho que a inteligência artificial chega para otimizar nosso tempo como braço e deixar com que a gente pense mais estrategicamente cabeça. Eu acho que vão se cortar os braços, deixar os braços para as máquinas e nós precisamos pensar mais estrategicamente. Esse é o que eu trago aqui. Não tem ferramenta de inteligência artificial, nós temos que usar como braço para otimizar teu tempo. Que você ia fazer em 3 dias que era operacional, você vai ter que fazer em 1 hora. Acabou. Se vira. Porque senão não vai precisar de... Exato. Né, de mais... Exato. Então, assim, existe... será que eu vou perder meu emprego? Eu acho que eu sou muito leigo para falar em relação a isso. Você viu aquela plataforma que você consegue montar uma equipe e cada um na sua posição virtual, tipo gerente, de acordo com perfis, com Exato, cara. skills? É um negócio que tá, assim, a gente precisa ter o controle. Eu acho que deixar o controle para uma máquina tomar decisão... Eu trabalho com agentes inteligentes. Se mostrar para você quantos agentes tem rodando na internet, aí você vai falar, eu tenho agente para tudo. Eu tenho um robô que entra no site para trazer informação, eu tenho outro robô que lê essa informação e faz isso, eu tenho outro robô que faz isso. Poderia ser pessoas? Poderia, mas eu prefiro eu treinar o meu robô e deixar ele fazer isso. E ter 1 ou 2 pessoas só supervisionando. Você tem um perfil, você sempre tá na frente, né, Exato. cara? Tipo, você viaja também muito, vários festivais. Quais? Fui já, cara, participei. Austin. Participei do Salto by Salto, o 2023 foi meu ano de festival, que eu fui pra tudo, cara. Fui pro Salto by Salto, fui pro Rock in Rio. Fui pro Web Summit Rio, fui pro Web Summit Lisboa, onde eu fui como startup. Web Summit 2024 Lisboa, a gente expôs como beta Big Link lá, então estamos com uma abertura com o mercado de Nova York, Suíça e Espanha, falando já com alguns players lá também, principalmente pela solução SaaS. E é curioso que quando você vai lá, é engraçado que a gente fala empreendedores, os caras são super disruptivos, trazem inovação. Cara, tem tanta merda, juro pra você, português claro, tem tanta ideia bosta. Eu vou falar um negócio pra você. O evento Web Summit foi uma experiência maravilhosa, o evento é muito bem organizado. Painéis incríveis, mas eu achei em questões de ideias fodas, assim, poucas. Tem que garimpar bastante. Por isso que eu falo que aquele pitch que você coloca no teu tem que ser muito bom. Aquele pitch que você escreve que tá o logo da tua empresa e teu pitch, para as pessoas pararem até você. Porque muita gente não usa isso. Mas para network, conexão é bem interessante. Isso é maravilhoso. Agora eu vou te contar um caso interessante. Quando a gente estava expondo, já que você perguntou de festivais, a gente estava expondo lá no Web Summit Lisboa, obviamente 100% em inglês. E, cara, vem muita gente falar com você e muita gente também sem interesse, nem sabe o que você tá fazendo. Quero ver o que você faz. Faz isso. Obrigado. Posso perder o teu tempo e o meu, né, cara? Porque eu tô aqui para tentar vender meu negócio e tudo mais. Mas teve um cara que tava no final de feira, acho que faltava meia hora para terminar a feira. Um americano chegou para mim e falou assim:
Let me see the shit you're selling. Deixa eu ver a merda que você tá vendendo. Desse jeito. Só que, cara, você já tá no final de feira, você fala, meu, you're gonna see the best shit ever. Mandei isso pro cara, né? Você vai ver a melhor merda que você vai ver na tua vida. Cara, e o cara olhou pra mim, eu apresentei, fiz meu pitch, e falou, isso aqui não é merda não, cara. Isso aqui tem muito valor. Porque eu vi tanta coisa aqui, cara, que não, pega meu contato, tô falando com o cara até hoje. Então a gente tá jogando... Era muito early stage, o de Portugal também? O de Portugal, eu achei... depende, a gente já tava como beta. Então beta você já tem, eu já tava como beta. Então beta você já tem que ter a tua solução rodando e mostrando. Então a gente já tinha cliente e tudo mais. Era uma solução ainda MVP? Era uma solução ainda MVP. Mas hoje, cara, já tá bem maior. Então por que a gente aumentou isso? Eu acho que um ponto importante para quem empreende é estar ligado a tudo que acontece de inovação. Porque assim, eu só descobri a Embrapi porque eu estava ligado em fomentos de inovação e a gente conseguiu a Embrapi. Hoje eu tenho 14, 15 profissionais de inteligência artificial, LLM, mestres, doutores trabalhando dentro da plataforma. Então se alguém vier falar para mim, sua IA é ruim, eu falo, então vai brigar com os caras da Embrapi, você vai ter que brigar forte, que é o CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Você conquistou é um edital? Na verdade, você se inscreve e eles aprovam algumas startups, e a Big Link foi uma das startups aprovadas. Ah, legal. Então a gente ganhou um aporte de 1,6 milhões em recursos humanos, não financeiros. Então eles colocam pessoas para trabalhar para a gente dentro da solução. E para o empreendedor que queira buscar essa oportunidade? Tem que ir atrás, fazer o cadastro no Embrapi, eles fazem a seleção dos projetos e aí consegue ter toda essa visibilidade. Fica a dica, hein, Fica empreendedor. A dica, porque assim, cara, quando você tá no early stage, ao invés de você queimar seu cap table ali, porra, consigo 1.600.000 de pessoas e eu ainda tenho... Vambora. Eu tô pagando também. Só que eu pago um valor muito menor do que eu pagaria se eu tivesse contratado 16 doutores e mestres, que seria 10 vezes o preço que eu tô pagando. Então você consegue ganhar essa escala e essa vantagem em relação a isso. Boa. Isso é maravilhoso. Então a hora que a gente coloca isso daí na mesa, que foi o diferencial que a gente foi pro Web Summit. Cara, em Embrapi, Brasil em relação a startup tem um nome muito forte lá fora, cara. Muito forte. Você vê muita startup brasileira. A comunidade brasileira é muito grande de empreendedorismo. A gente se ajuda. E é um país cheio de oportunidades. Cara, o brasileiro é criativo por natureza, cara. É. Eu acho que a gente tem que ser. Da maneira como a gente vive aqui, que você tá num trânsito maluco, segurança zero, você tem que ser criativo para diversas formas. Não só no seu trabalho, no seu dia a dia você tem que ser, né, cara? É verdade. Então é isso. A gente tem que ser criativo no nosso dia a dia. Então acho que já tá na nossa essência isso, né, cara? Então quando a gente fala sobre a criatividade brasileira, para mim as melhores startups são brasileiras. Lá fora, a gente tem um destaque muito legal, a gente sabe conversar. Legal você entrar nisso. Como que é a sua visão do mercado europeu? Brasileiro de startup, a visão do europeu sobre... Cara, a visão do europeu é muito boa, entendeu? Eles abrem, tem muita gente que já vem, startup brasileira eu quero ver, tipo, parece que é fila pra ver tua startup brasileira, porque vê a bandeirinha do Brasil ali, já quer falar com você. Tem gente que, juro pra você, porque eles têm um aplicativo, você foi agora, né? Foi. Ele tem um aplicativo que as pessoas já fazem um pré-contato com você, porque é a melhor coisa. Quem vai pra esses festivais, cara, você chegar lá achar que você vai ver tudo, você não vai ver. Faz um pré-filtro. Tem que se planejar e saber o que você... Fazer um pré-filtro. Com quem você quer conversar, porque é muita informação. Eu vou pro Web Summit. Eu já fui pro Web Summit Lisboa a primeira vez, completamente perdido. Sabe, perdi muito tempo. Já fui pro South by Southwest completamente perdido. Hoje eu falo que se eu vou pra algum festival, alguma coisa, eu tenho que saber o que eu quero lá. Como empresa, como educador, como profissional, como pessoa. E o aplicativo disponibiliza todos os speakers... Tudo. Você consegue ter a visão o geral. Release de todas as empresas que estão expondo. Você consegue ter a visão geral de tudo. Isso facilita bastante. Inclusive se conectar, conversar. Inclusive, o ano passado, no Web Summit Lisboa, eles fizeram uma coisa extremamente inteligente. Porque o que eles perceberam? Mais uma vez, entender comportamentos. Eles entenderam que as comunidades de países, eles faziam seus próprios grupos de WhatsApp. Ei, onde você vai estar? Onde eu vou estar? Onde vai ter festa? Onde vai ter isso? Onde vai ter aquilo? O que a comunidade do Web Summit fez? Criou um grupo geral para todo mundo. Isso foi ótimo, porque eles falavam todos os anúncios que eles tinham que falar, as pessoas podiam conversar, uma comunidade aberta dentro do próprio WhatsApp, e você tinha total liberdade de falar, galera, vamos para cá da tua língua, porque ele tinha Brasil, comunidade, marketing. Tá aqui, você já sabe o que você quer. As pessoas podem fazer até uma curadoria de conteúdo para você ali. Então você fala, então eu vou assistir essa palestra, mas tem uma startup XPTO e as pessoas vão falando sobre a startup dela. Então... Fora que você vai construindo a sua rede de conexão no próprio aplicativo. Exatamente. Que nem hoje pela manhã mesmo eu dediquei o período a trabalhar as conexões que eu havia feito durante o Web Summit. Isso é maravilhoso, cara. Eu faço até hoje isso. Entendeu? Dá uma voltadinha no app? É isso, você tem que fazer. Porque, cara, uma pessoa falou comigo no LinkedIn, quem que é essa pessoa? Só que eu já tenho marcado ali quem que é aquela... beleza, já sei. Cara, eu juro, quando você fica 3 dias, porque você tá expondo e você tá vendo soluções que têm sinergia com a sua, você fica perdido.
Porque um chama Dimitri não sei o que lá, outro chama Dimitri não sei o que lá. Você fala, qual Dimitri é esse, sabe? Você começa a se perder com tanto Dimitri. E o que eu fiquei surpreso, tinha muito ucraniano lá, cara, em 2024. Falei, nossa, mas vocês estão lá? Não, estão morando na Ucrânia, tá tudo bem. Tipo assim, eu fiquei até surpreso, né? Falei, nossa, mas... E os caras lá, cara, entendeu? E a Ucrânia também é um país muito disruptivo, tá? Em relação a isso, cara. Eu vi muita ideia bacana também vinda da Ucrânia, cara. Olha que interessante. Mas muita ideia, cara. Tanto que eu falo com o Dmitry até hoje, aí, a ucraniano. Não sei qual do sobrenome, porque o sobrenome é um pouquinho mais complicado pra dizer, cara. Sensacional, Bruno. Que sensacional o papo, a conversa está sendo muito construtiva pra mim e pode ter certeza que tá me acrescentando demais. Pô, feliz, cara. Bruno, e a gente vai pro último quadro, que é o quadro que eu quis conhecer mais o lado, para trazer humor para o programa. Legal. Tá? Pra gente conhecer histórias bacana de sucessos e histórias de fracasso. Perfeito. Né? Porque eu acho que todo mundo às vezes conta o case que deu certo, mas eu acho que a gente aprende muito com cases que deram errado. Nossa. E aí você pode voltar no tempo, pode pegar sua vida de publicitário, porque o nome do quadro é Deu Bom e Deu Ruim. Deu bom e deu ruim com o Bruno Brambilla. Bruno, você já conhece o quadro agora. Tá. Cara, aqui é pra gente conhecer histórias. Legal. Deu bom e deu ruim. Você quer começar por qual? Vamos começar pelo deu bom, né? Vamos por isso daí, cara. Qual é um case emblemático na sua Legal. vida que você fala, cara, esse eu acertei a mão? Cara, quando eu entrei na DM9, eu tenho algumas fisgadas que me dão. Eu falo, cara, alguma coisa aqui eu tenho que mexer. E lá atrás, cara, eu tinha um problema com o meu cliente que eles perguntavam pra mim assim, Bruno, eu tenho 2 milhões de pessoas na minha base. Desculpa, eu tenho 10 milhões de pessoas na minha base. Por que eu falo só com 2 milhões? Eu falei, porque o seu dado é ruim. E eu sou muito pragmático. Você vai perguntar, eu vou responder. Entendeu? Ah, mas como meu dado é ruim? Eu fui provar pra eles. Falei, vocês querem que eu mostre pra você que o dado de vocês é ruim? Quero. Então eu fui lá, peguei toda a construção de banco de dados e mostrei pra eles porque que o dado deles era ruim. E eles interpretaram o problema do dado deles. Por quê? A gente construiu um dashboard que eu tinha visão tanto drill down, que a gente conseguia mostrar do vendedor que estava vendendo o carro, pegando o dado do cara, colocando errado, e a gente conseguiu trazer aquilo até do vendedor, concessionária, grupo, regional, até chegar à marca. Você já estava emburacado no dados e falou, vou fazer meu primeiro gol. Agora vou mostrar para eles aqui que... Cara, mas aquilo lá foi um golaço. Foi um golaço que eles olharam e falaram, eu não acredito. Você pode falar o nome do cliente? Sim, é Stellantis Fiat. E a hora que eles olharam para aquilo, eles falaram, nosso dado é ruim, realmente. Por quê? Porque o Zezinho tá colocando dado errado. Aí você consegue ver a pessoa que tá colocando dado errado? Sim. Mas como que você fez o filtro para saber que o dado é errado? Aí eu tinha meus filtros lá, saber se o telefone estava errado, se o e-mail estava errado, se o endereço estava errado. Entendeu? Então a hora que a gente mostrou isso, falou, agora tem uma visão. Vamos começar a trabalhar nisso? Vamos fazer um programa de relacionamento com concessionário? Vamos. Aí foi a época da minha mudança, mas eu consegui dar o primeiro kickoff nesse projeto. Para mim foi um golaço. Em relação a isso que, eles entenderam porque eles tinham 10 milhões de pessoas, só que o e-mail era errado, o telefone era errado, eles não conseguiam falar, eles só falavam com 2 milhões de pessoas. Tava uma média bem baixa. A hora que eu saí disso daí, tava mais de 60, 70% dado positivo, cara. Aí, é o dados, galera. É isso, são os dados. São os dados, é mais importante que isso, é você saber entender. Entendeu? Porque... interpretar. Exato. Você saber, tá bom, quer que eu prove pra você? Eu vou provar. Agora um case... Deu ruim, cara. Deu ruim. Olha, é curioso, porque de cabelo que a gente tenta se lembrar os lados bons, o lado ruim a gente tenta esquecer, cara. Alguma história hilária que você viveu como publicitário, ou um briefing que você fala, mano, aonde a gente tava com a cabeça de propor isso pro cliente? Né? Cara, assim, geralmente, cara, a gente faz um pré-filtro antes, assim, de apresentar essas coisas. Mas o deu ruim... Cara, eu juro pra você que eu tô tentando pensar. Eu comecei pelo deu bom, que o deu bom tem uns 10, 40 cases aqui que eu posso mostrar. Agora o deu ruim, cara, você me pegou. É difícil, né? Não, é difícil porque assim, cara, geralmente quando vai dar ruim a gente muda, né? A gente muda o caminho do negócio. A gente pivota, né? Exatamente. Se quiser contar um outro que deu bom, cara, nosso telespectador aí. Cara, teve mais uma vez. Uma vez cara, eu sou aquela pessoa que eu gosto de trazer uma visão bem pragmática em cima de dados, porque eu quero que você entenda, não quero só que eu entenda. Então o que eu fiz ali, cara? Tem o RFV, né? Você entende um pouco dessa nomenclatura? Não. RFV é uma nomenclatura para quando a gente está lidando muito relacionado a CRM, tá? Que é recência, frequência e valor.
Então eu tenho que entender realmente quanto que eu tenho de recência, quanto que eu tenho de frequência de compra daquele cliente, quanto que eu tenho valor, quanto que ele está pagando por aquele produto. Isso é um modelo matemático, estatístico, que funciona muito bem para você trabalhar suas regras de relacionamento, entender quem compra mais, para você fazer isso. E a gente estava numa concorrência. Agora eu lembrei do deu ruim. Pois agora, falando isso aqui, falei numa concorrência, eu lembrei. É só lembrar de concorrência que os casos deu ruim vem. Agora eu vou falar mais esse bom, depois eu falo ruim. Tá bom. Aí o que aconteceu? Daí eu falei, cara, eu vou criar um modelo matemático novo. Lembrando, eu sou publicitário, especializado em dados. Tudo bem, falei, vou criar um modelo matemático para isso. E a hora que você começa a criar um modelo matemático, eu criei acho que eu apelidei de escala de valor de cliente. Por quê? Quando a gente está olhando o RFV, eu só estou olhando esse copo como produto final. Eu não estou olhando toda a jornada para chegar nesse produto. Ele tem um cartão dessa empresa, ele tem isso, ele tem aquilo, ele não estou olhando para isso, estou olhando só para isso. Você comprou, beleza, RFV está aqui. Quando eu trabalho EVC, a escala de valor do cliente, eu criei uma árvore de decisão baseada em todos os assets que você tem na marca e eu te ranqueava e te clusterizava qual seria a mensagem mais assertiva para você. Isso foi um golaço. Ganhamos uma concorrência com isso. O cara usa até as empresas. Essa eu não posso falar. Mas a empresa usa até hoje isso. Que esse daí é um formato que a gente também está aderindo aqui dentro da. Qual é o nome do conceito da sigla? EVC, escala de valor de cliente. Então hoje quem quiser que eu faça um modelo matemático para isso, eu também faço e desenvolvo específico para cada empresa. Cara. Onde achar o Bruno Brambilla? Nas redes sociais, LinkedIn, Bruno Brambilla, estou lá. No Instagram estou com o B Brambilla ou também pelo Datalugando, @Datalugando. Então tem bastante fonte, até no TikTok, cara, me tornei TikToker também, eu também entrei, cara. Então, é interessante isso, cara, precisa entrar. A galera tá lá. Ele tá entregando muito. Exato, também, né? Cara. Não, e eu tinha uma visão do TikTok equivocada. Depois eu participei de um painel, inclusive no Web Summit, que nossa geração, pelo menos vou responder por mim, eu tinha uma percepção, mesmo sendo publicitário, não tô tão velho assim, de que era uma rede social mais para adolescentes e para uma classe social um pouco mais baixa. Então, não é verdade. Não é, cara. Já está provado que a galera da nossa idade está lá, que de lá estão surgindo diversos insights. É engraçado que inclusive alguns negativos, Exato. Né? A entrega de conteúdo é diferente, né, de cada uma da plataforma. O Instagram ele te entrega quem você segue. O TikTok entrega alguma coisa que seja para você. Agora a gente falou do deu ruim, agora eu vou lembrar do deu ruim aqui, cara. Quanto deu ruim? Cara, agora eu lembrei de vários deu ruim aqui, cara. Agora escolhe um. Tem um, cara, que a gente tava fazendo uma concorrência e que eram 3 empresas parceiras que iam fazer essa concorrência. Essa eu também não posso abrir, tá? E aí o cliente chegou e veio uma informação no back office assim, falando, olha só, eles têm 1 milhão por mês para essa receita. Vamos tirar todo mundo dinheiro? Vamos. Todo mundo tirou dinheiro para poder fazer essa entrega. E aí no final a gente foi ver, a nossa proposta estava dando 6 milhões das 3 empresas, tá? Falei, 6 milhões pediram para reduzir para 1 milhão, eu vou ter que reduzir muito o meu escopo, né? Beleza, eu vou reduzir o meu escopo, reduzi, encaixei no valor, tá aqui. A hora que a gente foi ver a proposta, a gente vai mandar a proposta final, que a gente fez aquele bate-papo para a gente se apresentar para o cliente. Chegamos no valor final, eu achei que não era 1 milhão, era 1 milhão e 600, alguma coisa assim. A gente chegou no valor final, eu falei, acho que os caras vão chegar no 1 milhão e 500, né? 3 milhões e meio. Eu falei, gente, vocês são loucos. Vocês já estão com informação privilegiada que o cara tem 1 milhão e 600. Vocês vão mandar 3 milhões e meio? Não, porque a gente acredita, não sei o que. Eu falei, cara, desculpa, eu fiquei puto. Eu falei, não faz sentido. Se o cara já colocou 1 milhão e 600, coloca 1 milhão e meio. Depois você aumenta, vai vendendo extras, vai fazendo isso. Não, a gente vai com 3 milhões e meio, pode ficar tranquilo. Só que era aquela... Você já fez um projeto de RFP online? Você manda e na hora já entra, tipo, se estava aprovado ou se estava declinado. O nosso foi declinado primeiro. Aí eu falei, gente, mas era óbvio que isso ia ser declinado, entendeu? Mas a gente não... Falei, porra, eu tô avisando 3 horas aqui que isso daqui, cara, coloca 1 milhão e meio, depois a gente vê, organiza. Não, perdemos uma proposta por ego. Entendeu? Esse foi um case que deu ruim mesmo, assim, sabe? Muito bom. A grana ia fazer a diferença pra gente. Você tava na DM9? Não, isso eu já tava aqui, que a gente entrou com mais 2 outras empresas para entrar no cliente grande, porque a gente tem essa parceria. E aí, só que a gente não era o líder desse projeto. Então eu tinha que só fazer isso, cara. Brunão, muito demais, obrigado, cara. Que aula de dados. Eu tava ansioso por esse tema, eu acho que tem muito a acrescentar a nossa plataforma de Odoni TV. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado pela parceria de sempre. Tamo junto, cara. E desejo muito sucesso na sua trajetória aí com a Big Link. E obrigado, quem sabe a gente consiga formar mais parcerias aí pela Tenho certeza, frente. já formamos 1, 2, terceira, quarta, vai vir aí com consequência.
Então é isso, galera do Diário de São Paulo. Esse foi o 7º episódio do Diodone TV. Toda segunda-feira, às 19h30, no canal do Diário de São Paulo. Valeu. Valeu, gente. Até lá, hein?